Pai do Senhor, meus irmãos, todos bem? Sejam bem-vindos à aula de número 4 do nosso curso Bases da Nossa Fé. Eu espero que essas aulas estejam realmente abençoando a tua vida, porque eu creio que também está abençoando a minha vida, a vida da nossa família, aquilo que o Senhor está ministrando aos nossos corações nesses dias. E eu fico muito feliz de ter você aí do outro lado da tela nessa jornada de aprendizado da palavra de Deus. Nós vamos entrar agora no módulo de número 2, onde nós vamos falar sobre o conhecimento de Deus. E será uma matéria muito maravilhosa que eu creio vai enriquecer o nosso conhecimento do único Deus verdadeiro a quem amamos e de quem precisamos muita graça para que a gente continue em sua presença maravilhosa. Então vamos orar e pedir para que o Espírito Santo abra nosso entendimento para a gente entrar agora nessa matéria. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós precisamos muito da tua graça, da tua ajuda, Senhor, e da tua misericórdia. Porque todas as vezes que falamos da tua palavra, Senhor, lembramos do teu nome e o quanto que nós precisamos de ti, da tua misericórdia e da tua graça em nossas vidas. Por isso, Pai, fica conosco e nos ajuda, abre nossos olhos, Espírito Santo, para ver a beleza do nosso amado Senhor da glória, a beleza do nosso amado Jesus, a beleza da sua pessoa gloriosa. Maravilhoso Espírito Santo, fica conosco, Senhor, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pegue aí na sua mão sua caneta, seu papel, ou se você digita aí seu bloco de notas, e vamos anotar tudo, porque eu creio que tem bênção de Deus para a nossa vida através da sua palavra. Glória a Jesus. Nessa primeira aula dessa matéria, nós vamos tentar resumir um pouco, é uma introdução do que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, essa aula de número 4, né, entrando no módulo 2, sobre o conhecimento de Deus, é de caráter introdutório. Então eu quero preparar o nosso coração aqui, pedir para que o Espírito Santo prepare o nosso coração para as próximas aulas que virão, tá bom? Então nós vamos começar com este tema, o conhecimento de Deus. Antes de falar sobre a existência de Deus, é o que nós vamos ver na próxima aula, sobre sua natureza, seus atributos, sobre a sua pessoa gloriosa, primeiro eu quero compartilhar com vocês algo que sempre é algo que mexe com o meu coração, e eu acredito também que mexe com o coração de vocês. O que é? O fato do ser único e verdadeiro, o supremo, o majestoso. Como disse o salmista, quão magnífico é o teu nome, Senhor, sobre toda a terra. O fato desse Deus todo-poderoso desejar amigos feitos de barro. Isso aí é algo que sempre me impressiona muito. Não foi sempre que eu tive esse entendimento. Eu comecei a ler alguns materiais, depois de alguns anos de caminhada com Jesus, eu comecei a ver muitas pregações também sobre isso, ler vários livros que falam sobre isso, sobre os amigos do noivo, né? Sobre o desejo de Deus de ter amigos na terra. E aí eu fico muito tocado por isso, porque é quem nós somos feitos de barro. E quantas vezes eu e você não nos sentimos frustrados, porque às vezes a gente fica triste porque a gente ainda não é quem a gente tem que ser, quem a gente queria ser. Mas ainda assim, mesmo feito de barro, o nosso Deus nos ama e Ele quer ter um relacionamento conosco. Então, quando eu começo a pensar sobre o conhecimento de Deus, isso vem ao meu coração. Como pode o Deus eterno, Deus todo-poderoso, querer andar de mãos dadas com pessoas de barro? É muito diferente do que a gente vê às vezes aí na internet, nas redes sociais, né? Os coach, não a profissão coach, mas muitos que se dizem coach, sem ser na verdade, né? Muitos filósofos do nosso tempo que acabam dizendo que você não pode andar com pessoas mais fracas do que você só tem que andar com pessoas top. E quando eu olho para Jesus, na verdade, não foi isso que Jesus Cristo fez. Ele escolheu para andar do lado dele pecadores, publicanos, que eram os cobradores de impostos, prostitutas, bêbados. Ele chamou para perto dele até mesmo
pescadores, pessoas simples. Isso não era comum naquela época, porque Jesus era um rabino, um mestre. E quando ele ia formar sua classe, em vez dele escolher os melhores, que a sociedade via como melhor, ele escolheu aqueles que talvez não eram nada diante da sociedade daquela época. Isto reflete a natureza do nosso Deus Todo-Poderoso. Esse nosso Deus, ele deseja se revelar com pessoas que são feitas de barro. Isso é algo maravilhoso. Eu vou parafrasear agora C.S. Lewis em alguns de seus livros, eu nem me lembro onde foi que eu li isso. Eu não sei se foi no Cristianismo Puro e Simples. Em algum material do C.S. Lewis ele diz mais ou menos assim, olha, que o Deus eterno e autoexistente, ou seja, o Deus que não depende de nada nem de ninguém para ser quem é. O Deus eterno e autoexistente tenha criado nele mesmo um desejo que o ser humano pode satisfazer é algo além do que podemos imaginar. É isso que mexe comigo. Porque esse Deus em toda a Bíblia chama o ser humano para se relacionar com ele. Então que o Deus eterno, autoexistente, criasse pela sua livre e espontânea vontade, porque ele faz o que ele quer de acordo com a natureza dele. Então, que esse Deus Todo-Poderoso tenha criado dentro dele mesmo um desejo, uma necessidade. Meu Deus, é algo tremendo isso. Não sei nem se a gente pode falar necessidade. E até pode, porque ele se expressa como um pai que quer, que anseia, que deseja se relacionar com seus filhos. É isso que ele faz em toda a Bíblia, chamando os homens para estar junto com ele. Isso realmente é algo que me impressiona. Esse Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que criou dentro dele uma necessidade, um anseio que você, meu irmão, pode satisfazer. Sabe? Isso é algo incrível. Por exemplo, isso aqui é algo também que me ajudou muito na oração, mesmo que a gente ainda precise orar muito, não é verdade? Mas, assim, eu quero dizer, às vezes a gente fala assim, olha, ore porque você precisa de Deus, ore porque você precisa se encher mais do Espírito Santo, ore porque você precisa buscar a presença de Deus. A vontade de Deus é essa, que você busque, ore porque você precisa. Mas, olha, vira um pouco a fita, ore porque Deus deseja se relacionar com você. Vocês conseguem entender como que não é só eu que desejo Deus, mas Ele também deseja estar comigo. Rapaz, quando você começa a pensar nisso, meu Deus, quer dizer que na oração não é eu somente que me deleito em Deus, mas Ele também se deleita, tem prazer em se relacionar comigo. Isso com certeza é algo maravilhoso que nós podemos expressar através do livro, até do livro do Cânticos, quando a Bíblia diz assim, olha, quando a noiva diz para o seu amado, eu sou do meu amado e ele é meu. Então ali há uma relação. Tanto eu tenho a ele e ele também me tem. Isso realmente é algo maravilhoso. A Bíblia fala também sobre a herança dos santos. E em toda a Escritura diz que a herança é o próprio Deus. Só que na Escritura também diz que nós somos a herança dele. Então veja que coisa incrível. Ele é a minha herança, mas eu também sou a herança dele. Então, meu irmão, esse relacionamento está disponível para mim e para você. Isso é uma introdução para a gente entrar na natureza desse maravilhoso Deus que nos espera para a comunhão. A onipotência quer se relacionar com a minha fraqueza. A onisciência, que nós vamos entender isso, aquele que tem todo o conhecimento, quer se relacionar com um tolo como eu. O eterno, que nunca teve começo e jamais terá fim, quer se relacionar com um limitado, com alguém como eu. A Bíblia diz que a minha vida na terra é como um palmo, é como uma nuvem que passa, mas ele é para sempre, para sempre, para sempre. Ele quer se relacionar com a gente. Meus amigos, isso é a maravilha das maravilhas. Por isso que no meio, quando a gente está escrevendo esse material, a gente vai dizendo aqui, até mesmo no texto, né? Dizendo aleluia, glória a Deus. Porque realmente isso é algo impressionante. Ó, quem dera se o Espírito Santo realmente abrisse nossos olhos. Ele quer fazer isso. É a gente que muitas das vezes não dá espaço, não obedece a Deus. Uma coisa, essa semana,
Eu tive até pregando na igreja sobre isso. O teste final do amor é a obediência, disse a W. Tozer. O teste final do amor é a obediência, porque a gente espera sentir vontade. Não espere sentir vontade. Obedeça, mesmo sem sentir vontade. E ali nós estaríamos diante da presença desse Deus Todo-Poderoso. Desculpa. Outra coisa que eu fico maravilhado, é pela certeza que o Senhor quer se relacionar comigo. Se Ele não desejasse ser conhecido, eu jamais saberia seu nome. Eu andaria errante pelo mundo, sem destino e sem propósito. Se Deus não quisesse se revelar a nós, a gente ia morrer sem saber que Ele existisse, que Ele existira. Nós não saberíamos nunca, mas Ele veio até nós. Ele se revelou a cada um de nós, porque Ele nos ama, porque Ele anseia também ter um relacionamento conosco. Jesus disse em Mateus 11:27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha o que a Bíblia diz, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui nós estamos falando de algo maravilhoso, da relação que existe na Trindade, do Pai e do Filho. E mais tarde nós vamos ver acerca do Espírito Santo, essa relação eterna. E um conhece o outro intimamente na Trindade. E aqui a Bíblia diz que o Filho revela, ele abre espaço para que o ser humano também conheça esse Deus Todo-Poderoso. E aqui está dizendo que é o Filho que revela o Pai. Se o Senhor não abrir nossos olhos, nós jamais veremos o Pai. Nós precisamos de uma revelação. Alguém falou muito assim, que às vezes a gente não adora. Sabe por que você às vezes está na igreja e ali tem pessoas que não expressam nenhum tipo de adoração? Por quê? Porque eles não tiveram uma revelação de quem Deus é, do Pai. Ainda não tiveram. Eu aprendi a religião na minha cabeça. Eu aprendi tudo na minha cabeça. Mas ainda não tive uma revelação do Pai. É por isso que na igreja você vê pessoas que não têm reação de nada, que não se esforçam em nada e que às vezes não tem fome, não tem sede de Deus. Você vê, às vezes pode aparecer um anjo ali, pode os mortos ressuscitarem e tem aqueles crentes que ficam ali igual uma pedra. Eles não expressam a adoração, porque a adoração é uma resposta. Então eles não dão uma resposta, por quê? Eles não estão tendo revelação de quem Deus é. Mas a partir do momento que a gente conhece essa matéria, o conhecimento de Deus, a partir do momento que a gente sabe que Ele quer se revelar, e a partir do momento que o Senhor tira o véu dos nossos olhos, para a gente ver o Pai, aí o que acontece? Adoração, é a adoração que acontece. Você vê, você cai de joelho, você chora porque você lembra de quem Deus é. Você diz glória a Deus, você diz aleluia. Eu não estou aqui exaltando uma forma, que só assim se adora a Deus. Não, mas o adorador, ele tem que fazer algo. Ele tem que se prostrar, porque até a palavra adoração quer dizer se prostrar. É uma reação de alguma forma. Ou ele canta, ou ele se alegra, ou ele sorri, ou ele chora, ou ele se expressa. Até o Monte Sinai tremeu. Já imaginou uma montanha tão grande? Por isso que a capa aí do nosso e-book é um monte, é representando o Monte Sinai, porque foi no Monte Sinai que Deus se revelou para Moisés e nós queremos subir esse monte também. Então veja só, até o Monte Sinai pegou fogo, tremeu, foi um negócio, veio o relâmpago, até o monte tremeu na presença de Deus. E você vê, às vezes, o pastor fala, o pregador, o ministro de louvor fala, Jesus está aqui. E aí o povo, às vezes, não reage em nada. Por quê? Porque nós não estamos tendo revelação de quem Deus é. Então é por isso que essa matéria é muito importante. Nós vamos aprender a teoria. Só que isso aí, se a gente não tiver o toque do Espírito Santo, vai ser em vão. Vai ser que nem aprender muitas coisas na escola que não tem prática nenhuma em nossa vida. Então, veja o que a Bíblia diz, Mateus 11:27. O Filho revela o Pai para quem Ele quer. E essa vontade dele se estende. Ele deseja revelar o Pai para o mundo todo, onde o Evangelho chegar, onde a pregação do Evangelho chegar. Por isso que a pregação do Evangelho é muito importante. Então, se o Filho não quisesse, eu jamais conheceria o Pai. O que torna a vida eterna fascinante não é o fato de que a gente nunca vai morrer. As pessoas pensam que vida eterna é não morrer nunca. Mas não é isso que a Bíblia fala.
A Bíblia fala que a vida eterna é conhecer a Deus. A eternidade já começa na hora que você entrega a vida para Jesus, porque a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos da morte para a vida, das trevas para a luz. Ou seja, Jesus Cristo disse, quem crê em mim nunca morrerá. Ou seja, a eternidade já começa na hora que o ser humano nasce de novo, na hora que a gente tem um encontro com Jesus. Aí sabe o que acontece ali? A vida eterna já começa. E aí todas as revelações da glória de Deus e do Pai nós teremos quando o nosso corpo for glorificado. Nossa única limitação é esse tabernáculo terrestre, é o nosso corpo. Por isso que é necessário buscarmos a Deus, é por isso que é necessário adorar, orar, ter comunhão. Por quê? Para que a gente possa ter revelação do Pai aqui e agora. Porque o corpo também ele é espiritual. E aí assim a gente vai buscando a presença de Deus e esse corpo também vai ser glorificado. Então isso é algo maravilhoso. Por isso que o céu vai ser puro conhecimento, vai ser emocionante demais. Porque quantas revelações você vai ter na glória com o nosso Deus Todo-Poderoso. João 17,3 diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você já pode começar aqui e agora a ter os vislumbres da glória de Deus, os flashes da glória de Deus. Através de Jesus Cristo, nós podemos ter acesso ao Pai, pelo poder do Espírito Santo. Então, é sobre isso que nós vamos meditar um pouco nesse nosso módulo. Acho que nós vamos precisar de, no mínimo, mais 3 aulas, ou mais 2 aulas ao vivo que nós vamos dar sobre esse assunto maravilhoso da glória de Deus. Então, que todos nós possamos ficar fascinados com a beleza do Deus eterno. Que toda essa amizade que Ele quer ter com a gente só se tornou possível agora, por causa do sangue de Jesus Cristo. Então, nós podemos adorar o Senhor, agora mesmo nós podemos adorar o Senhor das nossas vidas, nós podemos fazer isso. E agradecer a Ele pelo poder do seu sangue e do conhecimento que está disponível para cada um de nós nesse momento. Amém? Então se prepare, porque realmente eu creio que a próxima aula vai ser uma bênção. Já será nossa aula ao vivo e eu creio que nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo. Coloca lá no nosso grupo do WhatsApp e a gente vai tirando a dúvida um dos outros e vamos levar o conhecimento da palavra de Deus em muitos lugares em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus, aquele que deseja se revelar a cada um de nós. O apóstolo Paulo disse que ele não está longe, ele está perto de nós. Ele será achado se ele for buscado. Eu acredito, Senhor, nisso. Na tua palavra que diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Senhor, nos ajuda a te buscar de todo o nosso coração, Pai. Abre nossa mente e nosso entendimento para compreender as maravilhas da tua palavra. E nos ajuda a estar diante de ti, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos, a nossa vida, a nossa família, Senhor. E fica conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.